Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Sim Pode Crer. E nós já vamos começar falando de algo que quase não acontece no meio evangélico, que são os cancelamentos. E quando a gente fala cancelamento, normalmente as pessoas pegam a parte pelo todo, né? Desconsideram toda uma trajetória, se deram a vida e, assim, na verdade, os que cancelam são contra a lacração na internet, mas são os primeiros a fazer isso. Então, hoje a gente vai bater um papo muito legal sobre isso. Boa tarde, Will Carvalho. Tudo bem, Pava? Que bom estar aqui, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindas. Mandar um abraço especial para todos os nossos apoiadores, membros aí do canal, que chegam junto para a gente continuar resistindo e abrindo espaço, como estamos fazendo agora, né, Pava? Diante dessas atrocidades aí, a gente abre espaço para quem tem que falar. Exatamente. Tem discussões que não são teológicas, são jornalísticas. A primeira coisa é a gente ouvir as pessoas. Ninguém não ouve, já tem alguma coisa de errado quando não deixa a pessoa se manifestar. Isso é típico de ditaduras, né? Que, na verdade, até continua acontecendo em algumas igrejas aí, mas depois a gente fofoca sobre isso. Temos a honra, o prazer de ter aqui Reverendo Valdinei Ferreira. Seja bem-vindo ao Sim Pode Crer. Obrigado, Pava. Obrigado, Will. Prazer estar aqui com vocês. E esse sorrisão aí não está com cara de demitido, assim, cancelado, assim. Como que é isso? Como Rapaz, passou o susto, o já? negócio é tão surreal. Na verdade, eu acho que a gente vive ondas, né? Sábado gravei uma mensagem para o pessoal que acompanha o Mapa Centrante e o pessoal da igreja, né? E falei isso para eles, né? Falei que nesse episódio a tristeza ela é uma visitante, né? E eu luto para que ela não se hospede e não se torne uma moradora. Reconheço a tristeza, mas a alegria predomina ainda, né? Principalmente a alegria de perceber que as vozes do cancelamento estão aí, mas há vozes solidárias, há espaço como esse aqui de vocês, né? Então eu tenho sido ouvido, não no fórum que eu me ofereci para ser ouvido, a minha instituição que pertence à minha igreja, mas tenho sido ouvido em outros espaços, né? E isso ajuda a que a minha versão, né, que a minha história seja contada. Que legal. Para você que estava nas Maldivas ou em algum outro lugar maravilhoso do mundo e não está sabendo o que rolou, vamos explicar um pouquinho. Na semana passada, aliás, deixa eu aproveitar para publicamente te dar os parabéns, seus textos na Folha têm sido muito bons, muito relevantes. E assim, é complicado, porque quando você olha hoje um público de um jornal, é tão pouco perto da internet, mas os seus se destacam pela qualidade. E na semana passada teve mais um texto, não, na outra semana, né? 17, na quinta-feira da Semana Santa. Isso, da Semana Santa. Um pouquinho antes em plena Semana Santa, saiu um artigo do pastor Valdinei, o nome Judas traiu Jesus ou Jesus traiu Judas? Isso, exatamente. E esse artigo, com um nome bastante provocativo, mas, assim, bastante provocativo para quem não está acostumado a raciocinar, a refletir sobre as coisas. Para quem está acostumado a ler o título e as duas primeiras linhas, a pessoa já rotula sem ler, que é a característica da internet. E aí, o que aconteceu exatamente? Teve uma repercussão nas redes sociais? Teve uma repercussão. A primeira reação que eu vi no Instagram foi do Felipe Sabará, fazendo aquele chamamento, Folha de São Paulo, olha isso, vocês vão zombar dos cristãos na Semana Santa. E depois dele apareceram dezenas de vídeos, todos no mesmo formato, com a manchete atrás, a pessoa apontando e dizendo, olha aqui a blasfêmia contra Cristo, dizendo que Cristo é traidor. Com o mesmo fundo? Com o mesmo fundo, dezenas de Caramba, vídeos. Isso foi orquestrado. O mesmo formato. Estão aí no Instagram, no TikTok. E eu comecei, pessoas que eu não conheço, que não são pessoas conhecidas, né, no meio evangélico, de teologia. Eu falei, bom, isso vai ficar, né, nesse sensacionalismo, não leram, né? Mas, passado
ou melhor, no domingo, uma igreja do sul de Minas, da minha denominação, Igreja Presbiteriana Independente, soltou na capa do boletim argumentos semelhantes, que era uma blasfêmia que eu havia feito, tal. E isso gerou um mal-estar para um segmento da igreja. Caramba, isso dentro da própria denominação. Dentro da Isso já denominação. tinha acontecido com algum texto seu? Não havia acontecido com nenhum dos textos que eu publiquei até hoje na Folha. Vamos pensar... Mesmo porque eu até fiz um balanço, por exemplo, eu já escrevi sobre um pastor da minha igreja em Dourados, que atuava na Missão Kaiowá, e que apanhou da polícia por estar junto com com o grupo lá dos Kaiowás, né, defendendo melhores condições para eles. Já escrevi criticando a Marilena Chauí pela atitude preconceituosa dela em relação aos evangélicos. O Uber, né? Do Uber evangélico. Então, já critiquei a cartilha do PT, feita para os evangélicos. Escrevi um texto sobre a manifestação da anistia do último dia 6 de abril, analisando o potencial eleitoral da Michele Bolsonaro, um texto analítico, dizendo, olha, aqui tem uma pessoa que apresenta uma novidade de perfil feminino nesse campo bolsonarista, né, com um potencial eleitoral muito forte, porque à frente do Tarcísio. Então, assim, o objetivo do texto é opinião, mas é opinião com base em análise, né, sem tendência. Escrevi um texto que talvez depois desse foi o que teve mais reação, na eleição municipal, eu escrevi aqui em São Paulo, eu escrevi cristãos que votam na esquerda, mostrando as razões de quem é de esquerda, do cristão que é de esquerda, para votar em candidatos de esquerda. Existe uma razão para isso, existem argumentos. Esse texto foi um dos que teve reação mais negativa, mas nunca houve uma reação interna da igreja e uma mobilização para qualquer tipo de interpelação, mesmo porque os questionamentos eles têm etapas, né? Eles não são sumários na legislação da igreja. Só esse elenco de esses textos listados ou aí citados, já dá para ver que não existe uma direção única, que não existe uma, digamos, militância, porque em algumas manchetes você virou o esquerdista. Eu olhei assim, eu falei, calma, gente, calma. O esquerdista, assim, as pessoas tentam simplificar com um rótulo. Aqui eles tentam com a gente, né, Will? Mas daí o convidado seguinte ou o papo seguinte, a gente muda tudo e daí eles ficam meio perdidos e não andam tendo muito sucesso ao colocar esse carimbo. Será que, de alguma forma, essa repercussão toda não teve, assim, uma luta, vamos dizer, pessoal, pastores enciumados, que a gente sabe que tem isso. Você está num espaço extremamente nobre, agora escrevendo na Folha de São Paulo, isso, olha, é só olhar os seus companheiros lá que tem. É óbvio que, e eu vejo, o Juliano tem feito assim, pessoas excelentes. Será que não teve alguém que, olha, que nos bastidores já estava de alguma forma incomodado com alguma coisa com você? Bem, Pava, eu gostaria que os motivos fossem ditos, né, da demissão, aí a gente saberia, né? Enquanto não disserem os motivos, tudo é possível, né? Olha, eu sempre brinquei, eu fui na formatura de um amigo e tinha acho que 3 formandos. Começaram 50 e estavam 3 formando. E me parece que isso acontece muito nos seminários evangélicos. Qual é o tamanho do seminário da IPI? Só quantos alunos tem? Hoje, o seminário no curso presencial é bem esvaziado, né? A gente tem lá 40, 50 alunos no presencial. E tem no EAD aí um número mais significativo, aí em torno de 300 a 400 alunos no EAD. Então é esse o universo, né, hoje da formação nossa. Quando você foi demitido, dispensado, obviamente foi dispensado sem justa causa, imagino eu, então não te explicaram os motivos. Ou apresentaram alguma justificativa? Então, havia... Eu vou descrever o processo, né, porque eu acho que é muito... Eu aprendi que
que contar, relatar é mais importante do que interpretar, né? O ouvinte, o participante vai interpretar. Eu, na terça-feira, ou seja, o domingo foi Páscoa, na terça-feira houve uma cerimônia de 120 anos da educação teológica na minha igreja. Eu cheguei para essa cerimônia na capela da faculdade e percebi que algumas pessoas estavam evitando me cumprimentar, ou conhecidos, né, de longa data, cumprimentavam pessoas assim, 2, 3 anos que você não vê, porque vieram para essa cerimônia, cumprimentavam e saíam rapidinho, né? Eu achei aquilo, né? Falei, pô, tudo bem. Eu percebia que algumas pessoas, quando estavam me olhando, como você está olhando, e eu olhava, a pessoa olhava para o outro lado. Eu falei, o que está acontecendo, né? Será que eu não passei perfume hoje, né? Continuei. Terminou a cerimônia, havia uma recepção. Na recepção, um aluno do primeiro ano chegou, e aluno é sempre, né? Mas chegou, ele estava vestido usando um terno, e falou, professor, hoje eu serei seu segurança. Aí eu falei, mas por quê? Ele falou, porque estão querendo linchar o senhor. Ele disse, eu vi meu professor nas redes sociais, o pessoal atacando. Eu falei, mas é meu professor. E veja que interessante. Ele disse o seguinte, falou assim, eu sou de direita, e quando eu vi o pessoal acusando o senhor de ser de esquerda, eu falei, deixa eu ouvir, né, e ler o que ele escreveu, o artigo. E eu li o artigo, e para mim foi muito bom, porque eu percebi que a religião está sendo instrumentalizada pela direita, né, e me ajudou a fazer a minha autocrítica. Né? Ele ficou nessa brincadeira comigo ali, né? Chegavam algumas pessoas, ele repetia isso, que era meu segurança. Alguns conversaram, né? E eu saí, isso na terça-feira, dia 22. Na quarta-feira, eu me preparei para ir dar aula, e quando cheguei, 6 horas, né, para a aula às 7 horas, fui informado que era para passar na administração da faculdade. Cheguei na administração e aí, pela primeira vez na minha vida, aos 55 anos de idade, eu ouvi, olha, você está sendo desligado da instituição. Eu falei, é mesmo? Estou sendo desligado. E eu posso saber o motivo? Não, é demissão sem justa causa. E o conselho de curadores havia se reunido nesse dia que eu disse para você que, né, da sessão que me evitavam. Eu disse, eu posso saber, então, o que foi discutido, né? Porque eu já me coloquei à disposição da igreja, eu sei que há uma polêmica em torno do artigo, né? E o secretário da fundação, que fez essa comunicação, ele disse para mim, falou, não, na verdade, assim, não houve discussão, eles tinham umas coisas importantes para tratar depois, e foi decidido assim, muito rapidamente. Tinha umas coisas importantes, a sua demissão era de somenos. Exato, então, isso teve um impacto assim, muito grande, né, e eu me senti realmente descartado, né, sem direito à defesa, sem direito à colaboração. Quantos anos dando aula lá? 25 anos. 25 Desde anos 2000, quando era seminário, né? Depois se transformou em faculdade, 2013. São 25 anos e 33 anos de pastorado. Eu calculo que preguei em torno de 5.000 sermões em 33 anos, né? Pregando pelo menos 2 vezes na semana. São 14... 2 vezes na semana pregando? Geralmente na quarta-feira, no domingo. Ele tá tendo muita moleza. Às vezes no sábado, né? Tem às vezes 13, se considerar os funerais, os casamentos, então esse número. Mas 14 livros sobre fé cristã, né, uma perspectiva pastoral, espiritualidade, uma tese de doutorado em sociologia da religião, tudo isso virou pó por conta de uma manchete. Um título de jornal. Foi sua manchete? Sim, foi. Eu escolhi. Na sua análise, o senhor é um experiente, perspicaz, sabe como é jogado o jogo.
Na sua análise, a dispensa, a demissão, o cancelamento se dá pela provocação quanto a Judas, aí uma questão de ordem teológica, ou porque o senhor colocou a direita e a gente sabe hoje em dia a maioria dos evangélicos não é muito afeito às pautas de esquerda. É uma dispensa, um cancelamento político ou teológico? Ou conseguiram somar aí, juntar os dois? Eu acho que o argumento teológico é pretexto. Tá. É pretexto porque quando, na leitura do artigo, primeiro que eu não disse nenhuma novidade, né? Para quem lê teologia sabe que isso é, né, meu papel no jornal é, em grande parte, traduzir para o leitor do jornal, que não é evangélico, um pouco do olhar evangélico e discutir os temas teológicos com esse viés, né, de política, de sociedade. Então eu acho que a leitura teológica, o suposto escândalo, foi o pretexto. Mas eu apresento o argumento do Jean-Yves Leloup, que é um padre ortodoxo, autor também de espiritualidade, psicólogo, e o argumento dele, ele traz para discussão o livro apócrifo de Judas, mas ele no livro ele diz, né? Aliás, um livro publicado pela editora Vozes no Brasil, então assim, não é um livro, né, de uma editora que não tem rigor acadêmico e que não tem compromisso com a fé cristã, né? Então ele apresenta Judas e ele diz claramente assim: nós não estamos em busca do Judas histórico, mas usar o arquétipo, né, do comportamento de Judas, de alguém que tinha certezas, achava que ele sabia tudo a respeito de Jesus. E aí vem toda a discussão, que ele se decepciona, né, e se sente traído por Jesus. Isso está claramente no artigo, e aí eu uso isso para dizer que eu ouvi, né, na manifestação do dia 6, o deputado Nicolas Ferreira dizendo, né, Deus está do nosso lado, né, e que é perigoso a gente utilizar o nome de Deus para dizer que Deus está abençoando esse lado e não aquele, né? E essa instrumentalização da política. Então, eu respondendo, para mim é um pretexto, né, para não aceitar essa crítica, né, e não fazer a autocrítica da instrumentalização política da igreja. Aliás, até essa menção que foi feita ao Nicolas, alguns usaram como se você estivesse espicaçando o Nicolas. Ele aproveitou para crítica. Assim, as pessoas enxergam, na verdade, assim, a gente está vivendo uma fase muito triste da história em que as pessoas enxergam aquilo que elas querem. Elas leem uma menção que foi feita e interpretam. Agora, o que eu não me conformo, eu quero repetir os números para insistir com vocês. A gente está falando de 14 livros, de 5.000 mensagens, está falando de 30 e quantos anos? 33 anos de 33 ministério anos ordenado. de ministério e 20 anos como professor. Escreve um texto e, por falta de compreensão, de entendimento, ou, enfim, por outras hipóteses que o Valdinei é tão elegante que eu não quero nem usar os termos que me vieram à mente. Como diz eu queria aproveitar, claro, o espaço aqui, né, para os participantes, né? Se você tiver curiosidade, entre no YouTube da Catedral Evangélica, digita Judas, né, Valdinei Ferreira, sermão, né, esses termos. Em 2017 eu preguei uma série de 4 sermões sobre Judas. 4 sermões sobre Judas. 4 sermões em que eu analisei todo dentro dos evangelhos, toda a dinâmica da vida de Judas, a relação com Jesus. Então, a minha compreensão do ponto de vista da minha fé está estruturada nos evangelhos. Agora, isso não impede, né, que eu utilize um autor ou mesmo utilize um livro apócrifo para tornar a compreensão mais complexa, né? Então, recomendo, se você tiver curiosidade, né, Catedral Evangélica de São Paulo, no YouTube,
busca por Valdinei Ferreira, Sermão sobre Judas. Né? A gente vai fazer melhor ainda. A gente pesquise na descrição do vídeo. Tá ótimo, a gente agradeço. Coloca o link dos 4 vídeos. Isso. Coloca lá, com um clique, você dá uma olhadinha na descrição, você já vai lá para assistir. Está gostando do conteúdo? Então se inscreve no canal e curta esse vídeo, assim o YouTube vai entregar para mais pessoas. Mais do que isso, você pode se tornar membro do canal, ter vários benefícios, ganhar um monte de livros super selecionados e assistir em primeira mão algumas das nossas gravações, incluindo as falhas de bônus, e não são poucas, viu? Fica com a gente. Aí, valeu, contamos com a sua ajuda, valeu! Desse ponto de vista, a sua análise como professor de teologia, como teólogo, está sendo possível fazer teologia no Brasil? Eu sei que nada não é político, tudo é político. Né? Que envolve interesses, envolve intenções, envolve visões de mundo. Mas é possível, você vê hoje sendo possível fazer teologia sem necessariamente ser rechaçado ou rotulado como alguém que está tomando lado para uma das partes? Porque, como, por exemplo, quando você diz assim, quando você faz um texto de teologia que apresenta Jesus ao lado dos marginalizados, não deveria, eu sei que a gente está, mas está difícil, mas ao lado dos marginalizados, de quem era oprimido à época, quando você usa essas expressões, de repente você virou um pastor esquerdista. É muito difícil hoje o trabalho teológico, é muito difícil o trabalho de ajudar a ter uma visão crítica e você diz, né, de fato é político, né, o evangelho é político, né, no sentido temático, né, dos temas, dos assuntos colocados. O que, infelizmente, ocorre é uma apropriação, não é partidária, mas é partidária no sentido de ser de direita ou dos partidos que estão ligados à direita, né? E eu defendo que o evangelho é político e é apartidário, né? No sentido que os temas que o evangelho trata são da política, porque nós vivemos a política, né? Na polis, na cidade, os assuntos Sim. do bem comum, né? Eu uso muito nas minhas disciplinas, e acho que é um grande referencial teórico, o Miroslav Volf, né, que veio ao Brasil, virá novamente ao Brasil, e ele tem virá em outubro, 31 de outubro e 1º de novembro. Que a gente está na fila para fazer uma live com ele, então já estou achando que vai ser ao vivo, olha aí. E que o Miroslav, ao meu ver, tem uma compreensão muito boa dessa relação da fé e do bem comum, né, muito articulada, uma contribuição muito grande, mas é difícil, né, de levar essa discussão sem que se contamine com essa ideia de direita, esquerda, que se debate o tempo todo. Eu me lembrei de um evento que a gente estava, um encontro do então candidato Lula com os evangélicos, num dos hotéis, acho que foi lá na Alameda Santos, talvez, acho que foi, e com os evangélicos e tal, e você estava, assim, quase que o bendito fruto entre as mulheres, porque estava Marina Silva, Benedita, Ava Santiago, Elisiane Gama, estou citando de memória aqui, bom, enfim, estava aquela mulherada, e você estava num lugar lá, era tudo o mesmo nível, né, igual na igreja, nas igrejas da Parede Preta, que já tem um palco, assim, não, estava todo mundo assim, mas tinha um lugar lá especial. A sua presença ali, de alguma forma, você não virou esquerdinha ali, não? Aquilo houve reação, né, crítica, mas foi respeitada a minha posição, né? Primeiro, eu não discursei, segundo, não era espaço da igreja, eu não, em nenhum momento eu disse que o Lula era o escolhido de Deus para ser presidente. A minha crítica não é que a pessoa, o evangélico, vote no Bolsonaro, vote no Lula, vote em quem ele quiser. A crítica é dizer assim, esse é o candidato de Deus. Esse é o candidato de Deus. Porque quando você faz isso, parece que você está revestindo de fé, mas na verdade você está tribalizando Deus, você está partidarizando Deus fazendo isso.
as nossas escolhas, elas são sujeitas a erros, a equívocos, feitos a partir das informações que nós temos, né? Mas são nossas escolhas, né? A gente tem que assumir a responsabilidade por elas. E o meu posicionamento naquele momento não era um posicionamento acrítico em relação ao Lula, em relação ao PT, ou mesmo à esquerda, mas porque naquele momento a defesa da democracia estava sendo feita nesse campo. Isso, para mim, era mais importante do que qualquer outra coisa, né? A defesa da democracia. Então, por isso, eu apoiei o Lula no segundo turno, apoiei a Marina Silva em outras eleições que ela foi candidata. A Marina, até no dia da posse, não sei se você chegou a ver, né? A Marina mencionou o nome dele lá na posse como ministro, né? E o Daniel. Ela disse, cadê meus pastores, Valdinei e Daniel? Marina, a gente tem uma amizade, né? Desde 2008, eu nem era ainda pastor titular da catedral, ela era senadora, e eu a convidei para um evento sobre meio ambiente que nós fizemos, e ela veio assim, com uma generosidade, né? Muito grande, e em 2008 nós nos conhecemos, e desde 2008 a gente passou a falar com frequência, e ela tem essa consideração, e na verdade eu fui ao evento, né, por conta do próprio apoio da Marina ao Lula, né, e fui ao evento para me assentar com os outros, né, não fui para assentar lá na fila que ficava atrás, né, de quem estava falando, e chegando lá me convidaram para ir. Eu achei que, a princípio disse que não, né, insistiram, eu falei, bom, eu também não estou aqui me escondendo de ninguém, né? Se eu estou aqui, vou me sentar onde designarem para sentar, não estou fazendo nada escondido. Olha só, você falou agora sobre defesa da democracia. A hora que a gente olha nos Estados Unidos, livros sendo censurados. Aliás, nos Estados Unidos não, já aqui no Brasil, né? Vários livros aí, de alguma forma, os vereadores estão assim, legislando coisas que não os compete de forma alguma, querendo, sei lá, de casamento gay para aborto, para essas, não são pautas de vereadores isso daí, e a gente ainda parece que tem que eu diria, tem entulhos dessa era bolsonarista, e de alguma forma esses entulhos caíram em cima de você agora, porque existe, é importante a gente falar isso, o fato da gente ter um governo que é diferente, que também comete erros, e todos eles nas nossas lives a gente aponta um por um. Aqui não é militância, é diferente, a militância é pela liberdade, e tem um grupo que não defende a liberdade e que, por acaso, de alguma forma, esse grupo ajudou a te calar. Isso não dá medo, assim, para o próximo ano das eleições, para o futuro do Brasil mesmo? Eu acho que preocupa muito, né? Isso que você menciona, para mim é uma pobreza de compreensão da fé cristã à luz do Novo Testamento. O Antigo Testamento, você tem uma coincidência entre a lei civil e a lei religiosa, o governo civil e a religião, que no Novo Testamento não existe. Eu costumo dizer o seguinte, né, para os alunos: a vontade de Deus para a igreja é a santidade, é a adoração. A vontade de Deus para a sociedade por meio do governo é a justiça. Quando você toma o governo e acha que o governo tem que promover a adoração, o governo tem que promover a santidade, isso é uma deturpação da missão estabelecida para o governo na Bíblia, no Novo Testamento. Essa ideia, eu vou falar aqui com todas as letras, porque eu não aguento mais ouvir isso, de citar o Salmo, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e você achar que vai ter uma nação cristã, é uma grande bobagem. No Novo Testamento não existe projeto de nação cristã. O Novo Testamento fala de toda a tribo, raça, língua e nação. Deus tem a sua igreja em cada país, em cada nação, em cada povo. A ideia é que você vai criar uma maioria, que você vai ter uma teocracia à moda do Antigo Testamento, é uma heresia. É uma heresia à luz daquilo que a gente tem no Novo Testamento. Então, a vontade de Deus para a igreja, para o cristão, adoração, santidade. A vontade de Deus para a sociedade, né, o governo, e por meio do governo a justiça.
E a democracia, do ponto de vista da experiência histórica, não é o governo perfeito, mas é aquele que tem alternância de poder, que você tem liberdade de crítica, liberdade de imprensa, e vai se construindo, né? Então, esse processo. Então, isso para mim é a visão hoje, né? Eu acho que a igreja evangélica, as igrejas evangélicas, né, elas têm prestado um desserviço, né? Porque elas têm confundido o que é o papel da igreja com o que é o papel do governo. Excelente. Me fala sobre a reação dentro da igreja. Você acha que, pela reação entre seus pares, eu vi que tem um evento na IPI do Cambuci, no feriado, né? No feriado, dia 1º de maio, às 10 quinta-feira. horas, né? Se você estiver em São Paulo, posso convidar? Claro que sim. Vocês estão convidados também. Dia 1º de maio, às 10 horas, nós vamos nos reunir lá, e isso também eu tenho enfatizado, né? Eu desde 2023, eu tenho trabalhado com meditação cristã, com a cultura da paz, com não violência, feito palestras. 2023 foi o ano que eu falei mais fora da igreja do que na igreja. Foi uma experiência muito nova para mim, trabalhar mais fora da igreja, né, falando para empresas, setor público. E nós vamos fazer um ato que eu estou chamando de meditação da paz, um ato em favor do diálogo, do respeito e do amor. Eu não vou responder com ataques, eu não vou responder com xingamentos, não vou responder com ódio, esse cancelamento, mas vou responder convidando as pessoas que passaram por esse processo, ou que não passaram, mas conhecem alguém que foi cancelado na igreja, foi cancelado no trabalho, por opinar, ou mesmo na família, né, porque é um problema das famílias, para a gente sintonizar naquele período, coração e mente. Eu gosto muito de Filipenses 4:7, a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu acho que nós temos que reafirmar a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, entender que pensar teologicamente não é pecado, não significa negar o credo apostólico, as grandes afirmações da nossa fé, que são feitas num contexto de culto. No contexto teológico, é a discussão. O Leonardo Boff diz que você não pode confundir fé com teologia. Fé é a sua relação com Deus. Teologia é a sua explicação dessa relação. É a explicação da sua fé. A fé é sua, né? A fé ninguém tira de você. Agora, a sua teologia pode ser pior ou melhor, né? Se modifica, é uma linguagem. E hoje, quando você mexe na teologia, as pessoas acham que você está negando a fé. O que é, na verdade, uma crença muito mais do que fé, né? Isso não está certo. Ó. Já teve livro apócrifo da Bíblia, já teve Judas e agora tem Leonardo Boff. Eu não sei onde que isso é muita heresia para alguns que estão... olha, deve ser uma coisa difícil, porque tem um monte de gente que fica assim assistindo podcast para pegar falha. Então, deve ser difícil para você ouvir a mansuetude do reverendo Valdinei falando tudo isso, e pelo que eu entendi aqui, com o seu amor pela igreja intocado. Eu não tenho nenhuma crise com a minha igreja, sirvo a minha igreja, estou jurisdicionado a um concílio, respondo a esse concílio, não tenho nenhum problema com a minha instituição. O Eugene Peterson, né, já que falei do Leonardo Boff, né? Vou puxar para o lado de cá. Eugene Peterson. Olha, tirando algumas coisas que ele fez no ministério, que todo mundo ia ficar meio bravo, assim, Fogo em Meus Ossos, está recomendada a biografia dele, lindíssima, foi cancelado, inclusive, em muitas livrarias. Você vê. Mas o Eugene Peterson, ele fala, né, que a religião, compara a religião, ele diz o seguinte, né? A religião, muitas vezes, ela é a casca da árvore. Está morta, a estrutura. Mas ela tem uma função ainda, que é proteger aquilo que está vivo,
né, a seiva que corre na árvore, que é justamente a espiritualidade, que é a fé, que é a adoração. Então, eu não posso, eu falo sobre espiritualidade, mas eu sou uma pessoa da instituição. Sou uma pessoa da instituição, minha vida toda é uma vida da instituição, ligada à instituição. Então, não é o ataque às instituições e dizer que nós vamos ter uma espiritualidade sem instituições. Agora, é preciso denunciar, é preciso criticar, se autocriticar, quando a instituição ela fica impermeável à própria graça, à misericórdia, né, e aos valores que são do Evangelho. Olha só, de alguma forma eu nunca esqueci, em alguns episódios eu já falei certamente a IPI foi o primeiro lugar que eu fui depois da maternidade, e durante bastante tempo fiquei, e na própria IPI eu aprendi, eu tive contato com a cultura, com pastores que liam bastante, enfim, tudo aquilo que hoje falam mal dos evangélicos, que são ignorantes, que não leem, a minha vida inteira vivi então num outro mundo. E uma das coisas que eu não esqueci da IPI é que o fervor do grupo inicial, um grupo pequeno, o fervor e o amor deles pregando, claro, teve toda a questão antimaçonaria, essas coisas, mas todo mundo era tão entusiasmado que a igreja recebeu o apelido carinhoso de Igrejinha dos Milagres. Então, para você que é presbiteriano independente, os relatos que eu ouvi, e assim, de alguma forma me dão, assim, para o meu lado poliana, uma sinalização assim de um entusiasmo num período em que as pessoas, hoje eu estava postando um texto sobre comportamento da geração Z no trabalho, onde as pessoas não têm mais entusiasmo por nada. Pelo próprio trabalho, você estuda não sei quantos anos, mas 2 dias depois você fala, não quero mais, e você deixa. Então, de alguma forma, a minha oração, pastor, é que o entusiasmo dos remanescentes possa ser um bálsamo na sua vida nesse período, e que, de alguma forma, essa coisa que foi desvelada, para não dizer as máscaras que caíram, vou falar assim, o desvelo, assim, mas que isso, de alguma forma, seja assim, um prenúncio de dias ainda melhores no seu ministério. Obrigado. E eu confio nisso, né, porque eu já recebi mensagens de gente pedindo perdão, dizendo que pediu meu cancelamento, que entendeu que, num primeiro momento, que eu estava equivocado, mas depois que me ouviu, né, respondendo sem agressão, sem violência, e viu as minhas razões, entendeu que havia distorção e pediu perdão, e eu ofereço perdão, né? Eu acho que é importante que a gente tenha espaço, né? A gente erra, tem equívocos, e poder revisar, né? Eu acho que eu respondi com uma live, a minha demissão, Sim. Razões para crer na igreja. Eu creio na igreja. Eu creio que a igreja é um instrumento de Deus no mundo, né? Com todas as imperfeições dela, ela é um instrumento do reino de Deus. Não é o único. O reino de Deus é maior que a igreja, mas a igreja é parte do reino de Deus. Tem o seu papel, né? E eu creio nesse papel, nessa missão que Deus confiou à igreja, né? E me sinto feliz, né? Uma vez me perguntaram, no início do meu ministério, um conselho, na primeira igreja, quando eu fui convidado para ser pastor, o que eu esperava do meu ministério. E eu tinha visto um pastor que já estava bem idoso, e ele, num congresso de pastores, em Serra Negra, ele disse, eu fui um pastor feliz. Aí eu respondi para ele, com essa memória, eu disse, eu espero terminar meu ministério sem amargura. Então, o meu ato de diálogo, de
da meditação da paz, porque eu não quero essa amargura da briga, do ressentimento, do ódio dentro de mim. Lindo demais. Aliás, vamos aproveitar para colocar o link dessa live também, que foi logo depois, né? Sim, e que foi dia seguinte. 100% dedicada a esclarecer essas coisas. Também veja aqui na descrição. E super obrigado pelo carinho de estar com a gente. A hora que eu vi que a gente tinha estúdio agendado, eu falei, já vamos correr lá e vamos estar juntos. Muitíssimo obrigado. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de me ouvirem e parabéns por essa diversidade que vocês contemplam, né, que é raríssimo, né, no nosso... Ô, reverendo, a gente aqui vende livro, viu? A gente vende livro. E eu queria que o senhor recomendasse, como professor de teologia, como pastor, um livro para quem está assistindo a gente. Gente apaixonada por leitura, ó, recomendação. Vou recomendar o meu, que eu preciso pronto. Intoxicação Mentosa da Mente Exausta para a Mente de Cristo, né? Mas aí é venda, né? Ainda mais agora que estou desempregado. Mas eu recomendo o Miroslav, né? Fé Pública, né? O Cristão e o Bem Comum. Né? É um livro fantástico, né? Um livro pastoral, prático, de vida cristã. O cristão, Fé Pública, o Cristão e o Bem Comum. Perfeito. Vamos deixar o link na descrição para quem estiver assistindo a gente depois no ao vivo aí, quiser comprar. Vai ser descrição estilo Salmo 119. Dessa vez. Nós vamos colocar em capítulos e versículos. Exato. Aí, mas para facilitar, porque isso aqui é só um aperitivo e você que não conhece, a gente espera que se aprofunde aí para conhecer o pensamento, a vida e a obra pastor Valdinei Ferreira, a quem a gente agradece. E você que está ao vivo aqui acompanhando a gente, obrigado por ser membro do canal. Está gostando do conteúdo? Então se inscreve no canal e curta esse vídeo, assim o YouTube vai entregar para mais pessoas. Mais do que isso, você pode se tornar membro do canal, ter vários benefícios, ganhar um monte de livros super selecionados e assistir em primeira mão algumas das nossas gravações, incluindo as falhas de bônus, e não são poucas, viu? Fica com a gente. Aí, valeu, contamos com a sua ajuda, valeu!